Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Minha voz já tá melhor, graças a Deus, embora ainda esteja gripada, mas já tô bem melhor. Melhor do que eu estava, né? Ó, fora os pigarros, tá tudo bem. Eu queria conversar com vocês hoje, começar uma série de vídeos falando um pouco sobre mim, um pouco mais sobre mim. Eu tenho observado, como eu já falei em outros vídeos, que muitas pessoas têm entrado no canal agora, então muita gente ainda não conhece um pouco dessa irmã aqui, né? E eu sei que para resgatar vídeos antigos e ouvir testemunhos antigos, às vezes é complicado, né? A gente acha que tem mais de 100 vídeos aqui nesse canal, não tenho certeza. E então fica complicado achar alguma coisa no meio desses vídeos todos, né? Então, mas eu também quero ser bem específica e bem detalhada com relação a coisas que aconteceram comigo e que pode estar acontecendo com você, ou com alguém que você conheça, com quem você conviva. E de repente, o que eu passei pode te ajudar de alguma forma e ajudar outras pessoas, tá bom? Então, eu quero contar hoje como eu era antes de me converter e como foi que eu encontrei Jesus, tá bom? Eu peço, por favor, que vocês não se assustem, tá bom? Tentem não se assustar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de tabu, tá? Eu não gosto de lidar muito com questões de tabu. Eu acho uma hipocrisia, né? Às vezes nas igrejas a gente evita falar certas coisas, porque, ó, meu Deus, né? É bom não falar isso, porque, né? Não sei. Muito nhenhenhê, muito tabu. Eu não gosto muito disso. Nunca gostei. Nem quando eu era do mundo, né? Vamos dizer assim, mundana, ímpia. Mas eu vou contar nesses testemunhos, nesse e nos outros que eu vou postar aqui no canal, eu vou contar bem como era a minha situação, como antes de me converter, algumas situações complicadas que eu passei depois de convertida e que eu sei que tem muita gente que passa por isso, ok? Então vamos lá. Quem era a irmã Diana antes de conhecer Jesus, né? Eu não era esse anjo de candura aqui, não. Ainda não sou um anjo de candura, né? Mas que tipo de pessoa eu era? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, eu sempre gostei muito de rir, de conversar e tudo mais. A minha família inteira eu nasci numa família que cultuava outros deuses, né? Era de outra religião. E eu cresci sem saber nada sobre Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia o que era ser crente, eu não sabia o que era frequentar a igreja, eu não sabia de nada disso, né? E dentro da minha casa, normalmente, né? Era uma família ímpia comum. Uma família que não conhecia Jesus, uma família religiosa, porque eu tinha pessoas de religiões afrodescendentes, tinha pessoas de católicos apostólicos romanos, tinha espíritas, tinha kardecistas. A minha família é uma mistura de religiões, né? O meu pai nunca teve religião assim, né? É aquele tipo de pessoa que frequentava tudo quanto era lugar, quando alguém chamava, alguém pedia para fazer alguma coisa, né? Essa pessoa levada por qualquer tipo de religião, então esse era meu pai. Minha mãe sempre foi mais religiosa, sendo que minha mãe era de uma religião afrodescendente. Minha mãe frequentava mesmo, minha mãe colocava aquelas roupas, minha mãe fazia de tudo, junto com minha avó e minhas tias. E eu nessa história toda, eu cresci vendo isso, né? Cresci vivendo com isso, cresci no meio disso, cresci aprendendo a adorar e a cultuar esses deuses também, porque todo mundo dizia que era bom, então, né? E eu era criança. Só que, quando eu fui me tornando adolescente, quando eu fui chegando em torno de mais ou menos o que, 11 anos, 10 para 11 anos, mais 11 anos. Por volta de 11 anos, eu comecei a descobrir o que era o mundo, né? E aí eu queria participar de eventos, de festas, né, que os meus amigos adolescentes participavam, então eu estava querendo participar. Eu era uma adolescente, embora eu fosse alegre, eu muita e extrovertida, muitas vezes eu me mostrava introvertida e tímida. Eu acho que essa coisa de conversar e ser alegre era uma forma de escape para minha introspecção, né? Era uma forma até de querer ser querida por alguém, porque eu era uma pessoa muito carente, eu me sentia muito sozinha.
E não era tão popular assim, não. Não tinha muitos amigos, não, mas tinha alguns. E com 11 anos de idade, eu comecei a entrar nesse mundo de querer saber, descobrir o que que era festas, o que era balada, o que que era tudo isso que as pessoas gostavam tanto. E eu tive uma mãe, minha mãe sempre foi muito liberal, então minha mãe não tinha problema em me deixar sair com os meus amigos com 11 anos de idade, né? Com 11 anos de idade eu era uma criança, né? Mas, vamos supor, com 12 anos de idade eu era uma criança que frequentava a balada, né? Com 12 anos eu era uma criança que frequentava a balada. Eu tinha já, com 12 anos, eu já tinha um corpo praticamente formado, então eu não parecia ser uma criança de 12 anos, mas eu era. Eu frequentava baladas, então eu comecei naquela fase de sair pra lá, sair pra cá, frequentar a danceteria. Na minha época era danceteria, tá, gente? Não ri, não. Danceteria, as chamadas festinhas americanas, né? Quem aqui tem mais de 30 sabe do que eu tô falando, tá? Não vem, não. Então eu frequentava essas festinhas americanas onde as moças levavam um prato de salgado, os meninos levavam os refrigerantes, né? E quando eu chegava nessas festinhas não tinha refrigerante, eu era obrigada a tomar bebida alcoólica porque eu tava com sede e tinha que beber alguma coisa. E eu não procurava água, então eu procurava bebida alcoólica. Então foi nessa época que eu comecei a tomar cerveja, não tomava bebida destilada, porque não era fácil na minha época encontrar adolescentes comprarem bebida destilada como é hoje, comprar vodka e outros tipos de energético, outros tipos de coisa. Na minha época isso não era comum, mas cerveja era fácil de comprar. Então foi a época que eu comecei a tomar cerveja. De vez em quando, alguns amigos fumavam e eu pegava o cigarro para dar um trago, dava um trago num cigarro aqui, um trago num cigarrinho ali. Saía para as festas, e o engraçado é que eu não era namoradeira, né? Eu ia pra festa pra diversão, eu não ia pra namorar. Embora eu flertasse com todo mundo, né? Infelizmente, eu tinha esse mau hábito de ficar flertando com vários rapazes e pra mim não era problema se o rapaz fosse tivesse compromisso com uma outra moça ou se ele fosse solteiro. Eu flertava com todo mundo, né? Infelizmente, era uma atitude muito ruim fora as outras, né? Então, gente, o que eu tô contando aqui, eu tô falando a realidade do que eu vivi, tá bom? Então, isso tudo com 12 anos. Eu saía pra balada 8, 9 horas da noite e só voltava na manhã seguinte. E na manhã seguinte, geralmente eu ia aos domingos, na manhã seguinte eu não ia pra escola, porque eu tava exausta. Só que o que acontecia comigo nesse período? Nesse período eu comecei a ter pensamentos suicidas, né? Por quê? Porque eu comecei a ficar depressiva. Eu ia para as baladas para me divertir e quando eu chegava em casa, aquele vazio, sabe aquele buraco no peito, ele parecia que ele ficava enorme. Cada vez que eu saía para a balada e voltava para casa, parecia que aquele buraco dentro do meu peito ia se abrindo, se abrindo, se abrindo. E eu me sentia sozinha, eu me sentia completamente isolada, eu me sentia desesperançada, eu tinha um vazio que eu não sabia o que que era, então eu tinha acessos terríveis de choro durante a madrugada, eu tinha sucessivos pensamentos de morte, eu ficava maquinando a forma como eu ia me matar, como eu poderia me matar, né? E naquela época eu usava as unhas pretas, eu usava batom preto, andava de preto, comecei a entrar numa vibe assim dessa moda aí de gótico, né? Embora eu não cheguei a ser, mas eu tava começando a iniciar esse processo. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim que eu tentava preencher com um monte de coisa. Porque eu não conhecia Jesus, né? Dentro de casa a situação era terrível, porque quanto mais a minha mãe se envolvia nessa questão do espiritismo, mais a convivência dentro de casa ficava insuportável. Ela era uma pessoa extremamente nervosa, qualquer coisa era motivo para ela brigar. Eu fui uma criança que apanhei muito, né? E engraçado que eu não era uma criança peralta, eu nunca fui uma criança peralta, na verdade eu sempre fui medrosa, eu tinha medo de me machucar, eu tinha medo da minha mãe brigar, então eu não fazia arte, né? Mas mesmo assim eu apanhava, qualquer coisinha que eu fizesse eu apanhava mesmo, eu apanhava de sandália, eu apanhava de cabo de vassoura, eu apanhava de chicote, eu apanhava de cinto, eu apanhava de qualquer coisa, gente, vocês possam imaginar. Então, com 12 anos, isso só aumentava dentro da minha casa. Eu não tinha paz dentro da minha casa, né? E muitas vezes eu ia dormir pedindo a Deus que me desse um escape. Eu cheguei a quase fazer
primeira comunhão, não fiz, né? Mas eu estava tentando buscar Deus de toda forma. Então, tudo que era místico, tudo que era religioso, eu me envolvia. Horóscopo, eu me envolvia com horóscopo, eu me envolvia com mapa astral, me envolvia com o espiritismo, questão de acender vela para alguns santos. Eu tinha. E aí, por último, quando eu estava nessa fase de querer o suicídio, eu comecei a me interessar pelo lado da bruxaria. Não cheguei a me infiltrar, né? Mas eu comecei a olhar, pesquisar alguma coisa, né? Eu comecei a perceber que essa questão da magia me atraía, né? E aí eu começava a comprar revistas e livros para poder ler, para poder saber como eu poderia fazer magia, para conseguir algumas coisas. E assim, essa questão do poder místico, isso me atraía demais. Só que Deus é tão bom que ele cortou isso antes que isso pudesse acontecer de fato e de verdade, né? E eu sei que eu chorava todas as noites pedindo ao Senhor que me desse um livramento, que ele me libertasse. Não que ele me libertasse, que eu nem sabia o que era isso. Mas eu só pedia assim, eu só orava, eu lembro que eu orava muito assim, quando que isso vai acabar? Eu não aguento mais isso, quando que isso vai acabar? E eu lembro bem que mais ou menos 1 ou 2 meses antes de eu me converter, eu orava muito, eu comecei a orar com mais insistência nisso, eu não sabia nem que eu estava orando, né? Muitas vezes a situação da minha casa, gente, era tão complicada que eu ia dormir antes da minha mãe chegar, porque eu não queria ter um embate com ela, eu não queria vê-la nervosa, eu não queria vê-la bater nas portas dos armários, eu não queria vê-la gritando pela casa, porque todo dia era isso, a gente era uma casa que não tinha paz. Então, quando eu sabia que ela estava próxima para chegar do serviço, eu ia dormir. Mesmo sem sono, eu ia deitar. Às vezes eu sabia que ela estava chegando por volta de 8 horas da noite. 7h30 eu já estava na cama, só para não ter que vê-la. Olha que situação, né? E aí quando eu ia deitar, sem sono, eu começava a chorar, porque lá do meu quarto eu ficava ouvindo as gritarias, eu ficava ouvindo as reclamações, eu ficava ouvindo aquilo tudo. E eu chorava, né? Debaixo do cobertor, assim, debaixo do edredom, eu ficava chorando e falando, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais isso, quando é que isso vai acabar? Eu lembro que dentro do meu quarto tinha um altar de um santo que minha mãe preparou. Dentro do meu quarto, no meu quarto e do quarto da minha irmã. Né? Ficava lá um objeto, era um cavalo de madeira que ficava lá. Aquele cavalo era do santo, que era o regente da vida da minha mãe. E ela botou aquilo dentro do meu quarto e embaixo dele tinha prato com algumas coisas, vela, mel, nome de algumas pessoas. Eu não lembro o que tinha ali, mas tinha uma oferenda já montada, um altar dentro do meu quarto. E as coisas da minha casa só pioravam. E depois de um tempo, como que Jesus fez para me libertar disso tudo? Gente, eu era uma adolescente. Eu sempre fui independente, mas eu era uma adolescente muito com pensamentos muito ruins, sabe? Eu tinha pensamentos de morte, eu tinha pensamentos de suicídio, eu gostava de coisas macabras. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, da época da fita VHS, né? Eu sou da época da VHS, gente. Ô meu pai, ô tempo, né? Porque naquela época não tinha Netflix, né? Muito mal, minha mãe comprou uma vez uma TV a cabo chamada DirecTV, né? Que na época que começou o boom das TVs a cabo. Mas bem antes disso era só fita VHS. E minha mãe, geralmente, final de semana, ela passava numa locadora. Pra quem não sabe, era assim, tá? Pra poder assistir um filme, você tinha que locar o filme numa locadora, levar pra casa, e aí você tinha um prazo pra devolver esse filme. Então minha mãe locava um filme pro final de semana, locava vários filmes, às vezes 20, 25 filmes de VHS. E eu e minha irmã, a gente assistia tudo, gente, era muito filme. E eu lembro que eu pedia muito a minha mãe pra trazer filmes de terror. Eu gostava de filmes de terror. Gente, eu passava a madrugada vendo filmes de terror. Sabe o que é uma adolescente ficar a madrugada vendo filme de terror sozinha? Eu via sozinha. Passava a madrugada vendo filme de terror, né? E pra mim aquilo era, nossa, super normal. E eu amava ver filme de terror, né? Eu começava a minha... É como as pessoas fazem hoje maratona de série, né? Eu começava a minha maratona de filme por volta das 8 horas da noite, uma sexta-feira.
E virava a madrugada vendo um filme atrás do outro, de terror. Foi nessa época também que eu comecei a ter mais acesso a filmes de pornografia também. Depois, num outro vídeo, eu vou contar o meu caso particular com essa questão da pornografia, tá? Porque engana-se quem pensa que só os meninos têm problema com essa questão da pornografia. As meninas, as mulheres também têm. Tem crescido cada vez mais o número de mulheres envolvidas nessa história de pornografia, ok? Então, eu via muito filme de terror. Então, você vê, vocês percebem bem como era a minha mente, né? Eu acredito que o diabo, ele, assim como, eu sempre costumo dizer que assim como Deus tem um plano conosco, o diabo também tem. O plano do diabo comigo era me afundar cada vez mais em coisas ocultas, coisas obscuras, para que quando eu estivesse bem envolvida, ele conseguisse tirar minha vida e eu conseguisse dar cabo da própria vida. Porque o diabo, ele sempre tentou me matar. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ele já tentava tirar minha vida. Né? Ele tentou tirar minha vida no ventre da minha mãe, tentou tirar minha vida depois que eu nasci, né? E depois ele começou a trazer para mim sentimentos de morte para que eu desse cabo da minha própria vida. Enfim, eram os planos de Satanás para minha vida, né? E eu lembro muito bem que eu vi esses filmes de terror, né? Eu gostava dessas coisas macabras. E quando aconteceu do Senhor atender aquela minha oração, que eu não sabia nem que eu estava orando, o Senhor começou a transformar a minha casa pela conversão da minha mãe. Porque o Senhor sabia que se minha mãe não se convertesse, eu e minha irmã, a gente era muito ligada à minha mãe. Tudo que minha mãe fazia, a gente ia atrás. Então o Senhor converteu minha mãe porque sabia que a gente viria atrás da minha mãe. E aí, uma vez a minha mãe, particularmente, teve uma experiência com o Senhor se mostrou para ela em sonho, dizendo que aquilo que ela estava servindo não era ele. E então ela se converteu. Ninguém pregou para minha mãe, ela se converteu sozinha, gente. É incrível isso, né? E aí ela chamou umas irmãs de oração, pediu para ir na nossa casa, e aquelas irmãs de oração foram na nossa casa. Elas quebraram aquele altar que eu falei que eu tinha no meu quarto, elas quebraram aquilo, desfizeram tudo, oraram, ungiram a casa toda. Gente, foi incrível. Depois que elas fizeram aquela oração, perguntaram à minha mãe se minha mãe queria aceitar Jesus, minha mãe dobrou o joelho na sala, aceitou a Cristo, e aí a minha casa mudou. O ambiente mudou, gente. Foi incrível. Eu percebi nitidamente um peso saindo de dentro da minha casa. A minha casa parecia que tinha ficado mais branca, sabe? E eu não sabia, mas eu já sempre tive sensibilidade espiritual para as coisas espirituais. E naquela época o Senhor já me mostrava isso, só que eu não fazia ideia do que era, né? Então aquela sensação boa, de paz, de tranquilidade entrou na minha casa e tudo se transformou. Só que aí a minha mãe tinha uma igreja perto da nossa casa, minha mãe falou, eu vou lá naquela igreja lá, vou aceitar Jesus oficialmente, lá naquela igreja. E a minha irmã disse que ia com ela, e minha mãe perguntou, e você vai? Eu falei, não vou não. Não vou porque eu quero continuar com as minhas coisas, né? Eu era uma adolescente, gente, já, né? Cheia de coxa, de planos na cabeça mirabolantes. Eu queria fazer o que eu queria. Eu não queria deixar os meus shortinhos micros. Eu não queria deixar os meus tops. Eu não queria deixar de sair com a galera para beber nas festas. Eu não queria deixar de fazer as coisas que eu gostava, né? E aí eu falei, não, mãe, vou fazer o seguinte, eu vou continuar na igreja que a gente costuma frequentar, né? Naquela igreja católica. E a senhora continua na sua igreja lá, amém, tá? Me deixa lá na minha igreja católica, porque eu prefiro ser católica, eu não quero ser crente. Mas eu falei isso, queridos, pensando que eu poderia, eu estando, desculpe quem é católico, tá? Mas eu tô falando do meu pensamento na época. Porque eu pensava o quê? Bom, eu vou continuar na igreja católica porque eu vou poder continuar fazendo o que eu quero. Vou poder continuar indo para carnaval. Eu amava carnaval, eu adorava carnaval, né? E, enfim, minha mãe foi para a igreja, aceitou Jesus, minha irmã também foi, e eu nada. Até que um dia minha mãe falou assim, filha, vamos lá num culto, só você assiste o culto, depois você vem. Só quero que você vá para você assistir, para você ver como é. Falei, tá bom, eu vou. E então eu fui. Queridos, eu fui para nunca mais sair, né? Deus sabe o que faz. Eu fui, chegou lá, dentro daquele culto, desde o início do culto, o Senhor já começou a tocar o meu coração. Eu passei o culto inteiro chorando. Eu chorei na hora do louvor, eu chorei na hora da palavra, eu chorei na hora da oferta, eu chorei o culto inteiro. E eu já estava assim no meu coração. Eu vou lá na hora que aquele pastor chamar
para ir lá na frente aceitar Jesus, eu vou. E eu fiquei o culto inteiro inquieta, nervosa para que ele fizesse o apelo. Na hora que ele fez o apelo, eu fui a primeira a levantar e ir lá para frente, e aquela lágrima que descia, que parecia que me lavava de dentro para fora, né? E essa foi minha conversão. E desde esse dia eu nunca mais larguei Jesus. E a minha transformação foi tão extrema que quando eu cheguei em casa, naquele dia depois do culto, eu tomei uma decisão. Falei assim, bom, acabou tudo que eu fazia, chega, não quero mais, agora eu sou de Jesus. Eu peguei todos os meus discos, na época era disco, tá, gente? Não era nem CD, era disco mesmo. Peguei meus discos, quebrei, joguei fora. Já estávamos entrando na era do CD, né? Então tinha alguns CDs também. Quebrei, joguei fora. Literatura, né? Eu tinha muitos livros de literatura erótica. E eu só tinha... Nessa época eu tinha 13 para 14 anos. Não era a literatura erótica que existe hoje. Era um outro tipo de literatura mais amena, né? Mas não deixava de ser erótica. Então eu tinha isso em casa. Eu só saí rasgando livro, jogando roupas fora, shortinhos. Eu tinha muitos shortinhos. Saí jogando roupa fora, queimando, rasgando tudo. Eu e a minha irmã, né? Minha irmã também foi na mesma vibe que a minha, nós duas, né? Então nós saímos rasgando, quebrando tudo. Falei, eu não ouço mais essas músicas do mundanas, eu não ouço mais essas rádios e tal. Quebramos, jogamos tudo fora. E com isso, nossos amigos se afastaram. Eu e minha irmã, a gente viveu praticamente a nossa adolescência sozinhas, uma com a outra, né? A gente não... Nessa igreja que eu fui, depois eu vou contar pra vocês a experiência que aconteceu comigo nessa igreja que eu me converti, porque que muitas pessoas acabam abandonando a fé pelo que acontece às vezes dentro das igrejas. Depois eu vou contar isso com calma. Vamos por partes, né? Senão o vídeo vai ficar longo, que já tá longo, que eu sei. Então, muitos amigos nos abandonaram, a gente parou de frequentar as festas, né? Muitas vezes nas festinhas, a gente nem precisava pedir para ir, os convites chegavam na minha casa sem eu querer. Quando eu ia ver, já tava lá o convite para festa, não precisava nem pagar para entrar em festa. Porque a gente era figurinha fácil, eu e minha irmã era figurinha fácil em festa, né? E aí, com o tempo, isso começou a parar. Houve um afastamento dos nossos amigos, houve um afastamento de tudo. E o mais engraçado e curioso é que quando eu me converti, eu voltei a ser criança. Porque o diabo estava roubando a minha infância. Com 12 anos, ele começou a tirar a minha infância. Gente, com 12 anos, a pessoa ainda é uma criança. Sabe? Eu já estava virando uma adulta precoce. E quando eu me converti, o Senhor fez um retorno na minha vida. Eu retornei, eu voltei a ser criança, eu voltei a andar de patins, eu voltei a andar de bicicleta, eu voltei a ir na sorveteria tomar sorvete e jogar ping-pong, né? Eu e minha irmã passamos a ficar em casa, eu comecei a brincar novamente com a minha coleção de bonecas, eu tinha bonecas em casa que já tinha esquecido que existiam, né? O Jesus me fez voltar a ser a criança dele, né? Eu tinha 13 para 14 anos, uma criança, né? Jesus começou a resgatar novamente a minha infância. Eu me emociono quando eu falo isso, por quê? Porque tudo aquilo que o diabo quer roubar de nós, Deus quer devolver. E Satanás estava ávido por tirar a minha inocência. E ele estava conseguindo, querido. Se Jesus não tivesse me encontrado, ele teria arrancado a minha inocência, ele teria violentado a minha inocência. E Jesus resgatou a minha inocência, que Jesus me resgatou de uma forma tão linda, que às vezes as pessoas chegavam na minha casa e me viam brincando de boneca, com 14 anos. E as pessoas falavam pra minha mãe, mas sua filha tem 14 anos, ela brinca de boneca. E a minha mãe dizia, sim, ela brinca de boneca, ela gosta. E eu também não tenho nada contra, não. Pra mim é melhor ela estar em casa brincando de boneca do que estar na rua fazendo besteira, né? E esse resgate da minha infância foi uma coisa muito linda que o Senhor fez comigo. E com a minha irmã. Eu e minha irmã, a gente passou a ficar mais unidas do que nós já éramos, né? Mais unidas na coisa certa. Antes a gente era unida para fazer coisa errada. Depois a gente passou a ser unida para fazer o que era certo, né? Então nada paga, queridos, esse resgate, sabe, da minha inocência. O Senhor começou a resgatar a minha pureza e a minha inocência. Eu tive a minha inocência e a minha pureza violentada muito cedo. Eu nunca sofri assédio, abuso sexual. Nunca. Graças a Deus o Senhor me guardou.
Mas eu passei por situações onde a minha inocência foi sendo tolhida, foi sendo quebrada. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu comecei a perder a minha inocência de criança, tá bom? Esse vídeo já ficou longo, eu vou parar por aqui, mas no próximo vocês vão saber como eu tive acesso à pornografia e a esse mundo pornográfico e que danos isso causou na minha vida, mesmo depois de convertida. Amém? Bom, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.